Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 66 a 71. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e escribas, e levaram-no ao sinédrio, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos interrogar, não respondereis. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos então disseram: És, portanto, o Filho de Deus? Ele declarou: Vós o dizeis, eu sou. Replicaram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós ouvimos de sua própria boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Lucas não apresenta as falsas testemunhas que nós vemos em outros evangelhos, que se apresentam antes, e começam a falar e dizem: ele disse que ia destruir o templo e em 3 dias ia reerguer. Ele fala contra Moisés, contra a lei. Só que nada disso funciona, isso cria uma confusão. E quando o sumo sacerdote pergunta a Jesus, Jesus responde: Eu sou, e vereis o céu, o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Aí ele rasga as vestes, grita: Que necessidade temos de testemunha? Por quê? Porque acontece justamente o que ele falou. E aqui interessante, no versículo 66 e até o 68, temos aqui um princípio eterno. Um princípio eterno diferente, Porque se trata da incredulidade e do orgulho daquele povo. Jesus afirma, quando perguntam se é o Cristo, diz-nos, ele afirma: Se eu disser, não acreditareis. Se eu vos interrogar, não respondereis. Esta verdade, ela está diretamente ligada a esse povo, com esse tipo de atitude. Ela não vale para quem crê. Quem crê proclama a fé. Mas aquele tipo de povo fechado, e aí nós voltamos o olhar lá para a parábola dos vinhateiros homicidas, que está aqui alguns capítulos atrás, Essa parábola dos vinhateiros homicidas, dos agricultores homicidas, como queira chamar, Aqui é vinhateiros homicidas. Jesus conta essa parábola, está no estudo número 406, aqui do nosso diário, em Lucas 20, de 9 a 19. Lá no final, eles entendem, olha, versículo 19, os escribas e os chefes dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinham percebido que ele contara essa parábola a respeito deles, mas ficaram com medo do povo. Agora não tinha povo ali, eles não tinham medo, eles estavam todos corajosos.
Mas essa verdade se aplica, e Jesus tinha previsto, contando a parábola. Por quê? Porque eles tomaram conta daquilo que é de Deus, da lei que Deus deu, e tornou essa lei sua, do seu jeito. Claro, a raiz de Deus era preservada, mas eles não viviam como Jesus denunciou claramente. Por isso, quando perguntaram, você é o Cristo? Nos diga, se revele, se você é Deus mesmo, se você é aquele que deve vir. Mas Jesus olha para eles e não acha fé. Aqueles que querem estar na igreja, mesmo estando na igreja, porque aqui é o povo de Deus, viu? Os chefes. Olha aqui, anciãos do povo, quem estava reunido? Anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e escribas. Você que está um tempão na igreja, isso vale para todo mundo, inclusive os padres, os bispos, todo mundo tem que estar prestando atenção nessa palavra. Porque esses eram os sacerdotes daquele tempo, os chefes, os anciãos. Então todo mundo que está na igreja com algum tipo de responsabilidade, trabalha para Deus. É um vinhateiro. Está cuidando daquilo que é de Deus. Mas, infelizmente, se a gente achar que esse negócio tem que ser do nosso jeito, nós vamos perder a fé em Jesus. E Jesus pode dizer, sou eu que estou aqui, que nós não vamos acreditar. Por isso é um princípio eterno. Ele é difícil, né? De se achar assim, né? Não é comum como os outros. Não é tão simples, mas é uma atitude irremediável para quem blindar o seu coração com orgulho. Por isso o título, incredulidade e orgulho. Não aceito ser corrigido. Não aceito que alguém diga que não é bem assim, que está errado o que eu estou falando. E por isso não aceitavam Jesus. Jesus disse, se eu disser, vocês não vão acreditar. E eles fizeram a pergunta de novo, depois que Jesus declarou que o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus, eles perguntaram, então, disseram eles, és, portanto, o Filho de Deus? Diga que você é Filho de Deus, diga, porque eles não estavam interessados em saber a verdade. Eles queriam um pretexto para dizer, tá vendo? Blasfemou. Mas nisso eles cumpriam miseravelmente sobre si a profecia e uma sentença terrível de terem negado, de terem excluído Deus. Na verdade, o que eles fizeram foi selar o que já tinha acontecido há muito tempo em seus corações. Eles já viviam sem Deus. Mas agora que Deus tinha chegado, Deus tinha enviado o seu filho para corrigir as coisas erradas na sua vinha, eles vinham, é você que é o filho? Tá bom, nós vamos matá-lo. Vamos ficar com a vinha para nós. É o cumprimento da parábola dos vinhateiros homicidas. E aí, ele lhes declarou, vós o dizeis, sou eu sou. E esse eu sou, aquele eu sou lá, que Moisés, ao entrar na presença de Deus, através da imagem da sarça ardente, essa imagem real, né, de uma sarça, que é uma planta, que é um arbusto, pegando fogo, sem, no entanto, ser consumido. E quando ele perguntou qual é o seu nome para que eu vá falar, né, estou resumindo bastante aqui, é o diálogo de Moisés com Deus, e Deus falou, diga que eu sou. É quem está falando, eu sou. Então, Jesus, quando diz isso, ele se equipara a Deus, e na verdade ele é ele mesmo. Só que isso é inadmissível para quem não crê. Inadmissível para aqueles homens que, olhando para a riqueza de ser um povo de Deus, não querem ser mais controlados por ninguém
e fazem da sua própria lei, do jeito de viver a lei, o seu Deus, o novo Deus. Aqueles homens faziam isso porque tinham perdido a fé. Eles fizeram isso porque perderam a fé. E Jesus fala: vocês não vão me acreditar. Nós também não podemos viver assim. Nós não podemos perder a fé. Não podemos encher o nosso coração de incredulidade e muito menos de orgulho. Mas, se o contrário, nos humilharmos na presença de Deus para viver com Ele, na verdade. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 69. Mas, doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. E é o que acontece, porque depois da sua paixão, morte e ressurreição, só os discípulos o verão, né? Só os que creem, e ele vai subir aos céus. E princípios eternos, tem esse aqui, do 66 ao 68, que é um pouco mais intenso, né? É preciso anotar tudo e interpretá-lo para encontrá-lo. E tem o mais claro, né? Que ele declara mesmo, ele responde declarando: vós dizeis, eu sou. Então, quem é? Ele é o Filho de Deus. Está declarado aqui. Nas duas, ele fala, né? Uma ele fala dizendo: se eu disser, vocês não vão acreditar. Ele é o Filho de Deus. Mas se eu falo, não adianta eu falar para vocês. Vocês não têm fé. E na outra, ele diz. E para confirmar, a fé deles continua sem aparecer. Bom, anotado isso, anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como pôr isso em prática na sua vida. Olha, se você quiser e tiver a coragem, como alguns dos nossos queridos membros do canal, irmãos que fazem o estudo bíblico, pode fazer o seu aqui também, um dia ou outro, né? Você pode colocar aqui aquilo que você experimentou, quiser partilhar conosco, isso nos faz crescer. Isso fará a fé de outros crescerem também, tá bom? Sinta-se livre para isso. Você que é novo no canal, quero convidar a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque evangeliza, e divulgar para outras pessoas que você sabe que não conhecem a palavra de Deus, não tem companhia para fazer o estudo bíblico. Aqui, é aqui, pode vir, vamos fazer juntos. O método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo tem informações importantes para você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.